Os métodos de investigação estão cada vez mais sofisticados por meio de ferramentas de espionagem, colocando em risco a intimidade, a privacidade e até o direito de defesa do cidadão. Quais são os limites da investigação? Isso viola as garantias fundamentais da pessoa humana? O que são provas lícitas e ilícitas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Maria Isabel Fleck, da primeira vara, titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 19 anos e já passou por 4 comarcas: Perdizes, Rio Casca, Sabará e Belo Horizonte, onde está há 9 anos. Também atuou como colaboradora em várias outras comarcas. Doutora Maria Isabel, obrigado pela presença aqui mais uma vez no nosso programa Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário e Pensamento Literário, em que a senhora poderá fazer indicações de leitura para os nossos telespectadores. E no quadro Pensamento Universitário, hoje teremos os estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Doutora Maria Isabel também foi professora de Direito, Introdução ao Direito e Processo Penal na Faculdade de Direito em Araxá. Tem 3 especializações em Direito Penal e Meio Ambiente e MBA em Gestão Pública. Doutora Maria Isabel, nosso tema hoje então é a investigação policial. Existe limite para isso ou eles podem grampear qualquer pessoa, qualquer suspeito? Como é que funciona isso? A investigação criminal, ela tem que se pautar pela licitude da prova e ela é ampla até onde seja necessária. Essa necessidade vai decorrer do crime que está sendo investigado e de quais os métodos de prova que teremos que desenvolver no decorrer do inquérito policial. O grampo telefônico, ele é permitido perante autorização judicial e há de ser feito com as cautelas que a lei prevê. Nós falamos há pouco aqui na abertura do programa que os métodos estão cada vez mais sofisticados. Além da escuta, eles podem também captar outros dados, como contatos, agendas de contatos das pessoas, conversas no WhatsApp. Até onde pode ir essa escuta telefônica? Olha, a escuta telefônica, ela vai respeitar os limites da autorização. Normalmente, entre o magistrado e o policial que faz a investigação, normalmente o delegado, ele delimita e ele é um elemento que já dá confiança ao juízo de deferir uma escuta que não seja única. Por exemplo, e-mail, os próprios números dos telefones com as indicações do proprietário, respectivamente, são declinados no pedido. E esses, sim, são autorizados. Pode ocorrer que, durante as escutas e grampos, outros números sejam captados. Essa prova, ela seria derivada, mas daí permitir que aquele outro aparelho, outro número, outro e-mail seja grampeado, eu penso que já contamina a prova. Já é um excesso, né? Agora, doutora Maria Isabel, de alguma forma ou de outra, além do suspeito investigado, as pessoas que conversarem com ele pelo telefone também estão sendo investigadas. Como é que fica a questão da legalidade nesse sentido, sobre a intimidade, a privacidade do cidadão, as garantias fundamentais da pessoa humana de acordo com a Constituição? Conforme eu já disse, desde que você autorize uma escuta, interceptação respectiva, todas as conversas daquele indivíduo serão objeto de análise. Sem autorização ou não, aquela pessoa que traz a informação ou que recebe uma informação pelo número que está sob investigação, vai ser registrado. Porém, o que eu entendo que seria contaminar seria um grampo desse número de forma derivada. E essa contaminação tornaria a prova ilícita, no caso? Se o grampo for feito naquele outro telefone. Mas eu entendo que não se viola a intimidade daquele terceiro
ser levado em conta a informação que ele trouxer. Dizem até que para driblar essas ilicitudes dessa prova futura aí, a polícia até obtém autorizações judiciais, até, digamos assim, um jeito enganando os magistrados no sentido de dar dados de um e telefone de outro. Isso é possível? Olha, eu acredito que aí a ilicitude nem é da prova, é da própria autoridade requerente, que não é uma pessoa confiável e nem digna de estar ocupando o cargo. Na minha vida, na minha trajetória, eu já lidei muito com essas situações e existe uma confiança muito grande entre o magistrado e a autoridade requerente. Normalmente é feito um contato prévio entre esses atores ou daquele servidor que está encarregado da própria escuta, que nos traz de muito perto, né, o desenvolvimento da situação, e nós temos ali uma confiança recíproca. Porém, eu não posso dizer que isso não aconteça. Pode ser, sim, que às vezes, com milhares de investigação em andamento, eu já vi uma situação ocorrer que disseram que o número foi digitado erroneamente. Queremos acreditar que não tenha sido por má fé, mas realmente pode Pode existir. acontecer, né? Doutora Marisabel, não há risco da investigação policial, por exemplo, ser reduzida somente à escuta, ou seja, a lei do menor esforço? Gostaria que o senhor respondesse essa questão no bloco anterior. A gente vai fazer um intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os métodos de investigação cada vez mais sofisticados por meio de ferramentas de espionagem, colocando até mesmo a intimidade e privacidade do cidadão em risco. A nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Doutora Maria Isabel, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, então, do risco da investigação ser reduzida apenas à escuta telefônica, a lei do menor esforço. Isso é possível afetar, por exemplo, esse direito de defesa, a investigação como um todo? Olha, em todo o inquérito penal, há de se concluir com indiciamento, onde autoria e materialidade têm que estar demonstrados. Essa escuta teria que ser de alguma forma bem sofisticada, que ultrapassasse a necessidade de outras provas e indícios de autoria. Acredito que isso não vai ocorrer, e eu nunca vi, um inquérito baseado tão somente nesse tipo de prova. Até porque, concluída a ação policial, o inquérito é distribuído ao juízo competente e a denúncia é oferecida pelo Ministério Público. Se ali essa fragilidade estiver presente, o Ministério Público não tiver segurança para oferecer uma denúncia contra aquele elemento sob investigação, ele vai pedir ao juiz que baixe em diligência os autos para que a autoridade policial conclua diligências no sentido de esclarecer aquilo ainda pendente. Então, isso realmente passa por um controle do próprio Ministério Público, que não vai denunciar diante de uma prova frágil, que isso vai dar ou numa absolvição sumária já de imediato, ou numa absolvição de mérito, por falta de provas. E quais são os critérios que o juiz ou a juíza podem autorizar a escuta telefônica
Tem que haver antes um inquérito policial, tem que ter também a presença e a parceria do Ministério Público? Olha, eu tenho por hábito sempre compartilhar com o Ministério Público ou dar a ele ciência daquilo que está sendo feito. Mas em determinados casos, a urgência realmente pode ser demonstrada, nós poderemos deferir a medida apenas cientificando o Ministério Público. Eu vou ampliar a nossa entrevista aqui, convidando os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder Câmara, para me ajudar a entrevistar. A primeira pergunta, por favor. Eu gostaria de saber se o investigador pode criar armadilhas com perguntas falsas para induzir uma confissão e como que é analisada a veracidade dos fatos. Andréia, em primeiro lugar, esse interrogador inicial é no inquérito policial, onde é o primeiro contato oficial da pessoa sob investigação com a autoridade. Ali, via de regra, todos os processados, eles dizem que houve uma certa pressão, que houve uma coação, e acredito que isso venha a derivar da próprio temor que determinadas pessoas, outras de uma forma mais sensível, apresentam, de estar diante de um delegado, numa delegacia de polícia, pode sentir um certo temor, até pensando que não vai sair em liberdade dali, mas eu prefiro acreditar no princípio da boa-fé e da boa ação dos agentes públicos. Não se deve, de forma nenhuma, aplicar esses métodos, né, de perguntas falsas para levar uma confissão, e também acredito que a habilidade dos agentes lhe dará outros caminhos onde a verdade de fato poderá ser esclarecida. Pode o juiz condicionar a liberdade provisória à delação premiada? Não, o juiz não pode e também não deve fazer isso de forma alguma, que estaria também sendo uma forma de coação, porque a delação é um instituto benéfico, embora seja um instituto benéfico para o investigado, é uma faculdade que ele tem, e nós não podemos de nenhuma forma obrigá-lo a aceitar. Tem acontecido muito nos crimes de tráfico, por exemplo, as pessoas elas preferem ser condenadas do que usar a delação, porque se elas denunciarem, elas vão ser mortas. Isso é muito difícil, muito sério. Como que eu vou impor uma condição dessa para a pessoa? Eu gostaria de saber até que ponto o senhor acredita que o princípio da presunção de inocência é ferido pelo acesso da mídia aos inquéritos policiais e quais são os efeitos negativos ao investigado pela relação crime e mídia. Tamara, isso é uma questão bem sensível, porque a prova produzida nos autos pode até ser decretado o segredo de justiça. Porém, nós não podemos controlar a ação midiática. A imprensa é livre. Qualquer controle que eu exerça sobre eles, eu vou estar também transgredindo a liberdade de expressão. Agora, a forma como a informação chega a essas pessoas, da mídia, nem sempre é por meio do judiciário que disponibiliza. Eles têm as fontes de informação extraprocessual. E isso eu acho que eles que têm que ter uma capacidade de saber, com ética, o que deve ser divulgado ou não, para que prejuízos dentro desse princípio da inocência e da própria questão, né, da futuros danos que pode sofrer em princípio, infrator e possível vítima. Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes aí da Faculdade de Direito
Dom Helder Câmara. Doutora Maria Isabel, voltando a esse tema da escuta telefônica, as operadoras de telefonia são obrigadas a dar acesso a essa escuta e a outros dados ou têm resistências? As operadoras, elas obedecem com muita presteza aos comandos judiciais. Tem determinadas situações que elas realmente assim nos comunicam, né, que só vão fornecer mediante aquela requisição, e muitas vezes o próprio Ministério Público insiste, gera também uma sobrecarga para o judiciário de ter que estar fazendo esse controle, mas eu acho que é uma forma delas se sentirem seguras. E uma vez tendo autorização judicial, não haverá responsabilização jurídica para elas no futuro, não, em função de ter liberado o acesso a esses dados? Não, claro que não, elas estão obedecendo um comando da lei. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria então que no próximo bloco só falasse um pouco mais também sobre a participação e os limites da investigação no Ministério Público, que também tem acesso a esses dados e podem também solicitar investigação por grampo telefônico. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os métodos de investigação que estão cada vez mais sofisticados, usando ferramentas de espionagem, podendo até afetar aí a privacidade e a intimidade do cidadão. A nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Doutora Maria Isabel, então deixei para a senhora uma questão no bloco anterior, para saber se além da polícia, também o Ministério Público tem esse poder de investigação, pode usar grampos telefônicos, depende da autorização judicial ou não? Sim, assim como a polícia, o Ministério Público precisa da autorização judicial. Salvo engano, a própria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público disciplina a questão. Existe algum órgão que faz, digamos assim, o monitoramento, o controle sobre essas escutas? Não. Para evitar abuso, naturalmente. Não. Que eu conheça, não existe. A própria autoridade que está investigando é que fica responsável pelo controle e pelo armazenamento eficaz desse produto da escuta. No bloco anterior, o senhor falou sobre contaminação de determinada prova, dessa escuta telefônica, por exemplo. O que distingue, caracteriza a prova lícita da prova ilícita? A prova lícita é aquela em que existe o comando legal obedecido, que ela é perfeita, que, como você perguntou agora há pouco, se existe um órgão que controla. Não, a própria autoridade custodiária, que está custodiando aquela investigação e a respectivo produto das gravações, ela vai nos dar a confiança de que o conteúdo é original, que ele não ultrapassou os limites, e a defesa, já na fase processual, vai ter acesso àquela prova. E ela pode, eu tenho casos que estão pendentes de uma perícia para dizer se está contaminada ou não a prova. Entendi. No caso, a Constituição determina claramente até onde pode ir os limites de cada investigação. Agora, isso depende da letra da lei ou pode, digamos assim, de acordo com a interpretação do juiz ou da juíza, pode ter uma flexibilização? Olha, eu sou bem legalista. Eu procuro seguir as normas legais, até porque a tendência dos tribunais superiores é reformar qualquer decisão que acolha uma prova não tida como lícita, né? O que eu acho que a gente pode aceitar seria o caso que eu vejo muito isso em crimes de trânsito que eu lido, onde as câmeras olho vivo captam imagens. Aquelas imagens, elas integram o laudo
pericial. A defesa pode fazer uma contraprova, no sentido de que aquilo pode ter sido editado. Normalmente não são, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que dar o direito da defesa olhar aquilo. Então, é uma prova que não ocorreu com autorização judicial e que vai ser tida como lícita até que haja uma contaminação por reeditar, por editar, por colocar. Por algo que comprometa essa peça, né? Exatamente. Porque se o objetivo é buscar a verdade, ainda que ilícita, alguma prova pode ajudar a confirmar aquilo que se quer provar, não é? Pode, com certeza. Muito bem. Nesse caso, a senhora falou de prova lícita e ilícita. Quando ela for considerada ilícita, ela é retirada do processo? Como é que é o tratamento? Ela é retirada do processo, mas muitos criticam porque até que se decida se ela é lícita ou não, ela veio ao processo. E pode ajudar a formar o censo dos jurados, por exemplo. Isso contamina. Para nós, magistrados, que já estamos preparados para rejeitar Tecnicamente isso, acostumados com isso. tecnicamente acostumados, e que somos regidos pelo princípio da imparcialidade é possível fazer esse corte. Agora, eu não sei num determinado jurado. Se pode influenciar são pessoas ou do não, povo. né? Só que se foi a prova ilícita, chegou até ali, vai haver um recurso, certamente, que vai... E se tiver um novo júri, serão outras pessoas. Muito bem. Eu vou interromper novamente nossa entrevista de forma rápida para a senhora fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu estou terminando a leitura de Equador, de Miguel Souza Tavares. É o relato de uma história ficta, porém, no tempo que aconteceu o desenvolver realmente da colonização africana, e onde o personagem-chave, né, da história é nomeado governador das ilhas de Porto Rico e Príncipe, e ali ele se depara, né, com o que hoje nós ainda deparamos, né, com a exploração do trabalho escravo, ali onde se tinha um contrato de trabalho com toda a legalidade que as normas de então exigiam, mas que, no fundo, essas pessoas que ali eram acolhidas para o trabalho eram subjugadas à condição análoga, né, a de escravos, e que os governantes faziam vista grossa até que o cônsul inglês é mandado para fazer uma supervisão, e o desenvolver dessa história é que mostra, né, o que somos capazes, pessoas de bem, de realizar na mudança de comportamento e até na história de uma colonização. Boa indicação, no momento em que o mundo todo vive a migração, permitindo esse retrocesso né, aos casos. Que o nome do livro é sugestivo, com o hemisfério, né, do Equador, que tem a etimologia Equador, né, que traga dor. Então, fala da dor, do sofrimento da pessoa humana. Muito bem. Doutora Maria Isabel, para a gente encerrar então o nosso programa aqui, eu queria deixar uma outra questão para a senhora sobre a questão da prova lícita por derivação. Ilícita por derivação. Você pode dar algum exemplo, explicar para a gente o que vem a ser isso? A prova lícita por... Ilícita por derivação. Ilícita por derivação. É onde, normalmente, uma prova tem, então, autorizada, uma escuta, vamos supor, uma escuta telefônica foi autorizada, e dali surge uma informação de um terceiro envolvido e que vai bater com aquela situação que no primeiro bloco e no segundo a gente abordou, que são criticados e refutados os grampos supervenientes
que poderiam ocorrer desses indivíduos. E isso eu entendo que contaminaria a prova primeira. Entendi. Aí a derivação seria essa, não, vamos manter a primeira que ela foi autorizada, né, considerando lista essa derivada, porém eu tenho as minhas dúvidas e eu ficaria com a legalidade estrita. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Maria Isabel Fleck, que é titulada na primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Discutimos aí sobre os métodos de investigação que estão cada vez mais sofisticados por meio de ferramentas de espionagem, colocando em risco aí a intimidade, privacidade e até o direito de defesa do cidadão. Doutora Maria Isabel, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.